serve da bênção, da vitória. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Abra suas Bíblias em Lucas 12, versículo 13 em diante. Lucas 12, versículo 13 ao 21. Desde já eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor pelo convite. Eu vou estar lendo o versículo 13 e depois os irmãos, cada um vai lendo o próximo até chegar no versículo 21. Amém? Lucas 12, versículo 13 diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele come, tem duas amigos tudo isso, como repartidores de vós. E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E ele falou-lhes uma parábola dizendo: A terra de um certo homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar as minhas colheitas. E ele disse: Eu farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os frutos dos meus bens. E direi a minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens? Para muitos anos, descansa, come, bebe e volta. Mas ele disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, antes de comentar sobre essa passagem bíblica, eu gostaria de dar início através de outro ponto. Eu gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta para os irmãos refletirem: o que tem em comum entre o cego Bartimeu, o homem leproso, a mãe que tinha uma filha endemoniada e o centurião de Cafarnaum? Eu vou repetir a pergunta. O que há em comum entre o cego Bartimeu, registrado lá em Marcos 10, o homem leproso, registrado lá em Lucas 5, a mãe da filha endemoniada, registrado lá em Mateus 15, e o centurião de Cafarnaum em Mateus 8? Vou aqui comentar brevemente cada caso antes de adentrar em Lucas capítulo 12. O cego Bartimeu, certa vez Jesus estava ali na cidade de Jericó e ele escutou que Jesus estava passando por ali. E então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo começou a pedir para ele ficar quieto, talvez queria escutar melhor a voz de Jesus, mas mesmo assim ele continuou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E então Jesus pediu para algumas pessoas irem lá chamar o cego Bartimeu. E daí eles disseram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. Em outras palavras, eles poderiam estar dizendo assim: hoje você hoje teve sorte, porque o mestre te chama, e quando ele te chama, alguma coisa vai acontecer. Tem bom ânimo, rapaz, porque você conseguiu chamar a atenção do mestre, e ele está te chamando. Alguma coisa boa vai acontecer. E daí, aquele cego Bartimeu chega até Jesus, e Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? E ele vai responder assim: eu quero ver, Senhor, eu quero voltar a enxergar. E aí Jesus vai dizer para ele: então vai,
a tua fé te salvou. E aquele homem ficou curado da sua cegueira. A outra história é do homem leproso. Certa vez, aquele homem chegou até Jesus, prostrou-se diante dele e pediu a cura da sua enfermidade. E a gente bem sabe que os leprosos, eles eram mantidos à distância. Eles nem se aproximavam da população. E Jesus ali fez questão de tocar naquele leproso. E quando ele tocou naquele leproso, ou melhor, antes de tocar naquele leproso, ele perguntou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E aquele homem então ficou curado da lepra. Certa vez, uma mulher viu Jesus também passando por ali onde ela estava, e ela começou a chamar Jesus da mesma forma, muito parecido com o que o cego Bartimeu dizia: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E daí os apóstolos falavam para Jesus: Senhor, despede essa mulher que está gritando atrás da gente. E Jesus disse para eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher continuou clamando, e quando se aproximou de Jesus, ela disse: Mestre, a minha filha se encontra endemoniada, cura ela, liberta ela. E Jesus então vai responder para ela: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E daí aquela mulher sabiamente vai dizer: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. E então Jesus, vendo a fé daquela mulher, ele vai dizer: vai, grande é a tua fé, seja feito conforme tu desejas. E a filha daquela mulher então ficou liberta. Detalhe: essa moça, ela não era de Israel, ela não era uma judia, assim como o próximo caso que nós veremos agora, que é o centurião de Cafarnaum. Certa vez ele chegou até Jesus e disse: Mestre, o meu servo, ele está paralítico e ele está com grandes tormentos. Irmãos, eu acredito aqui que pelo fato daquele centurião dizer que o seu servo estava em tormento e enfatizou também que ele estava paralítico, talvez aquele homem, ele caminhava, mas chegou um momento que ele sofreu alguma lesão e ficou paralítico. E talvez é provável que aquele homem, ele estava com pensamentos suicidas, perdeu o gosto pela vida, ele queria morrer. Então, por isso que ele enfatizou: ele é um paralítico e está em grande tormento. E então Jesus vai dizer para ele: está bem, vamos lá até sua casa. E daí aquele homem vai dizer: não, Senhor, eu não sou digno de receber você em minha casa, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E eu também sou um homem de autoridade. Se eu falo para um servo ir, ele vai. Se eu falo para um servo vir, ele vem. Se eu digo para ele fazer tal coisa, ele faz. Então o Senhor, com uma única palavra que o Senhor dizer aqui, citar aqui, eu sei que a cura vai chegar lá. Então Jesus vira para a multidão e diz: nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. E então Jesus despede aquele homem, e aquele homem também recebeu a bênção para o seu servo. Então eu torno a fazer a pergunta que eu fiz aqui para introduzir essa mensagem: o que há em comum entre esses 4 personagens que eu acabei de mencionar? Todos os 4 fizeram um pedido para Jesus, um pedido para o Senhor. E mais um detalhe, mais uma coisa em comum: todos os 4 foram atendidos. Todos eles tiveram talvez a oportunidade, a chance da vida deles de pedir algo para o Senhor. Talvez eles nunca mais encontraram Jesus pessoalmente,
mas ao fazer aquele pedido, eles foram atendidos. Amém? Então passemos agora para a leitura que foi dita aqui na palavra inicial. Certa vez, um homem chegou até Jesus e disse: Senhor, fala para o meu irmão, conversa com o meu irmão, para ele repartir a herança comigo. E Jesus vai dizer para ele: por acaso sou eu o juiz entre você e seu irmão? Por acaso sou eu o repartidor entre você e seu irmão? E daí Jesus então começa a falar sobre a avareza. E após citar a avareza, Jesus vai dizer uma parábola. Ele diz que certa vez havia um homem que possuía muitos celeiros, muitas terras, muitos frutos davam em suas terras, e daí aquele homem, ele viu que aqueles celeiros já não estavam comportando o tanto de frutos que produziam em suas terras. Então ele teve uma ideia. Ele acreditava que tinha uma grande ideia. A ideia dele era a seguinte: já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros bem maiores. Então assim eu vou poder dizer para mim mesmo, eu vou poder dizer para minha alma: alma, agora você pode descansar, você pode comer, você pode beber, você pode folgar, você pode se divertir, porque agora você tem um celeiro enorme para guardar todos os seus pertences. Porém Deus vai dizer assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em outras traduções está escrito assim: essa noite o Senhor veio buscar a tua alma, para quem será? Então, irmãos, note que em relação a esse homem, ele fez um pedido para Deus, para Jesus, tão banal, tão supérfluo, que ele não foi atendido. Olha só, ele perdeu a chance, talvez a única chance, de fazer um pedido para Deus, e ele pediu algo terreno, que era a divisão de propriedades. Talvez ele nem precisava, pelo fato de Jesus tocar nessa questão de avareza, talvez ele nem precisava. Talvez o seu irmão era até mais pobre do que ele. Talvez o seu irmão já estava até injustiçado naquela repartição. Mas mesmo assim, aquele homem avarento queria parte da herança do seu irmão. Alguém poderia abrir Eclesiastes 4, fazendo favor? Eclesiastes 4, versículo 8. Quem achou pode ler. Há um que é só, e não teme ninguém, nem tampouco filhos nem irmãos, e contudo não cessa o seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Amém. Eu vou ler esse versículo novamente com uma tradução mais atualizada, porque ela é muito interessante. Diz assim: havia um homem solitário, não tinha filhos, não tinha irmãos, nem qualquer parente. Dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava, e ele nem parava para questionar: para quem estou trabalhando tanto, afinal de contas? Por que não desfruto um pouco do que já tenho? Então, irmãos, isso vai de encontro com a parábola que Jesus havia dito. O que tens preparado, para quem será? Irmãos, aqui essa palavra, o que tens preparado, se refere a todo o bem material que aquele homem possuía. Para quem você está deixando a tua herança? Para quem ficará?
Alguns, às vezes, têm o suficiente para 2, 3 gerações, e mesmo assim quer acumular mais riquezas. Alguns não têm, às vezes, nem descendente, e ainda não parou para pensar por que trabalha tanto, para quem vai ficar tudo aquilo que ele possui. Alguns não percebem que vira e mexe o próprio Estado, ele toca nesse assunto de querer novamente pegar para si as propriedades privadas das pessoas. Então, o autor aqui da carta do livro de Eclesiastes, ele faz essas indagações. Irmãos, aqui na parte B desse versículo diz assim: no entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. É igual aos políticos. Vou citar o exemplo de políticos porque é mais notório, é mais fácil. Eles já têm tanto dinheiro acumulado para tantas gerações, mas a avareza, ela é um pecado tão grande, a avareza é um vício tão grande, que mesmo assim eles continuam roubando. Parece que já virou até uma competição para ver quem que vai conseguir roubar mais até o fim da sua vida, sem necessidade, já não tem nem onde gastar mais, mas são pessoas que estão tão viciadas na avareza que continuam roubando mais e mais. É por isso que o tema então dessa noite vai ser simplesmente a avareza. A avareza. E qual que é a definição de avareza? Irmãos, uma pessoa avarenta é aquela pessoa apegada ao dinheiro, aos bens materiais, apegado a riquezas, pessoas que têm a sua mente voltada para a terra, pessoas que pensam unicamente nas riquezas da terra e não se preocupa com as riquezas que pode obter também lá no céu. De acordo com a definição, também é dito que o avarento, ele é relutante em compartilhar o que possui, lhe falta generosidade. Então é o famoso mão fechada ou mão de vaca. Um exemplo disso que nós veremos daqui a pouco é o próprio jovem rico, que está registrado na Bíblia. Então essa pessoa ela não tem facilidade em ajudar o próximo, mesmo ela tendo a oportunidade, mesmo ela tendo condições. Mas a Bíblia vai dizer em Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Lá em 1 Timóteo 6, versículo 10, é dito o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por conta dessa cobiça, alguns se desviaram. Então note que aqui Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, e ele está se referindo a irmãos de igreja, ou pelo menos a irmãos que já foram da igreja. Então a gente pode concluir que existem cristãos avarentos em nosso meio. De novo, vou repetir: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por conta dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Irmãos, a avareza, ela é um pecado traiçoeiro, ela é um vício traiçoeiro. A princípio, ela parece inofensiva, mas a gente vai ver aqui nessa noite, com vários exemplos, que ela causa estragos enormes para quem é avarento e para quem está ao seu redor. Tem pessoas que matam outras pessoas, parentes e até mesmo pais por conta da avareza. O exemplo mais comum aí que nós brasileiros conhecemos é da Suzane von Richthofen. Ela ali não sabendo aguardar o seu momento, ela ali não querendo suar a sua camisa, correr atrás do seu próprio salário, do seu próprio império, ela decidiu atropelar tudo isso e matar os seus pais por conta
da avareza. E eu não entendo muito a cabeça dessas pessoas, porque às vezes elas estão dispostas a matar alguém que também tem parte na herança, mas está disposta a repartir com quem nem fazia parte da herança. Por exemplo, a própria Suzane, ao chamar duas pessoas para matar os seus pais, eles agora teriam uma parcela, uma fatia da sua herança. Então, o avarento, até nesse ponto, muitas das vezes, ele é cego. Ele não percebe o que ele está fazendo, o que ele está causando. O diabo, ele tem esse olhar avarento. Ele gosta, muitas das vezes, de usar essa carta na manga. Na Bíblia tem pelo menos 2 exemplos do diabo com esse olhar avarento. O primeiro era quando Jesus estava ali jejuando por 40 dias, e daí o diabo então vem tentar Jesus. E daí ele diz assim: se tu prostrado me adorares, eu te darei reinos e riquezas. Mas ele havia se esquecido que o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele é aquele que criou tudo. E Jesus então vai dizer para ele: vai-te embora, Satanás, porque a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Um outro exemplo foi quando ele se apresentou até Deus, e daí ele disse assim para Deus: olha, Jó só te serve porque ele tem de tudo. Jó só te serve porque ele é blindado de bens materiais. Ele tem muitas terras, ele tem muitos animais, ele tem muitos funcionários, ele até tem muitos filhos. E daí Deus vai dizer para ele: então vai, toca nas coisas que ele possui. E o diabo, acreditando que Deus não conhecia Jó, na verdade ele percebeu que era ele que não conhecia Jó, porque mesmo ele tirando tudo de Jó, Jó permaneceu fiel a Deus. E é isso que muitas das vezes deixa o inimigo furioso. Ele não consegue entender, porque ele tinha uma posição de destaque ali no céu, e mesmo assim não soube adorar e servir a Deus. Já nós, com o pouco que nós temos, assim como o próprio Jó, quando teve essa fase de escassez, continua adorando e servindo a Deus, não por aquilo que ele pode nos fornecer, como existe um hino que diz, mas por aquilo que ele é. E é isso que deixa o diabo muitas das vezes revoltado. Alguém poderia abrir Isaías 5? Isaías capítulo 5. Alguém poderia ler o versículo 8 e 9, fazendo o favor? Isaías 5, versículo 8 e 9. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem com muitos moradores no meio da terra. A meus ouvidos diz o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. Então olha que interessante o profeta Isaías dizendo: ai daqueles que compram casas e mais casas, apartamentos e mais apartamentos, carros e mais carros, sítios e mais sítios. Eu digo que essas casas ficarão desertas e até as grandes casas e as casas excelentes ficarão sem moradores. E aqui o profeta Isaías vê um outro problema. Ele diz que por conta disso tem pessoas que não têm onde morar, porque os ricaços, eles iam comprando tudo e não ia sobrando nada para os mais pobres. Então, olha que interessante, irmãos. Aqui a crítica não é para aquela pessoa que tem casas e aluga para as demais, mas aqui a crítica é referente a pessoas que compram casas e mais casas para passar uma temporada, para passar um final de semana e deixam elas desocupadas. Eu, por exemplo, já vi notícias de
casos de rico abandonados. E aí, pelo fato de não haver manutenção, de não fazer manutenção, de não ter morador, o que acaba acontecendo? Acaba tendo que vender por um preço até mais baixo do que ela de fato valia. Então, a avareza, ela traz prejuízos, não só para a alma, mas às vezes a avareza traz prejuízos financeiros a longo prazo. Então, essa era a crítica também do profeta Isaías. Vamos falar aqui um pouco do jovem rico. Certa vez, o jovem rico chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer assim para ele: por que me chamas de bom? Não há ninguém bom senão a Deus. Talvez alguém possa estar se perguntando: nossa, mas por que Jesus, ele foi tão grosseiro com aquele jovem rico? É porque, irmãos, não que Jesus tenha sido grosseiro, mas Deus sabe a intenção da pessoa. Deus sabe por que que você está se aproximando dele. E aquele jovem, pelo decorrer da conversa, talvez ele inicia chamando Jesus de bom, com o intuito de ser chamado de bom também. E daí Jesus vai dizer assim para ele: olha, segue todos os mandamentos. Eu também acredito que o jovem rico já esperava por essa resposta. E daí, parafraseando, ele vai dizer: isso daí eu já cumpro, isso daí para mim é muito fácil, eu já sigo todos os mandamentos, estou salvo, tranquilo. E eu imagino aquele jovem já dando de se afastar de Jesus e indo embora, feliz da vida, e Jesus com aquela mansidão dele, como naquele episódio em que ele escrevia na areia, enquanto as pessoas queriam apedrejar aquela mulher, ou quando o barco estava para naufragar ali nas correntezas do mar, Jesus com aquela calmaria vai dizer: ainda te falta uma coisa. E daí, aquele jovem se volta para Jesus e ele vai dizer: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta e me segue. Eu acho interessante porque Jesus ele dá uma descrição completa do que era para ele fazer. Ele não diz apenas vai e vende tudo que você tem, porque senão ele poderia manter na sua conta bancária e qualquer hora ele voltar a fazer uso. Não, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vamos certificar de que você realmente está desapegando dessas riquezas, volta e me segue. Irmãos, nos 10 mandamentos não há problema nenhum, não diz nada que era proibido ser rico. Mas por que Jesus estava pedindo para o jovem rico se abster das suas riquezas? É porque isso estava ferindo o primeiro mandamento, que é: amarás a Deus acima de todas as coisas. As riquezas daquele jovem rico estavam ferindo o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E talvez, muito provavelmente, Deus está falando individualmente com você aqui nessa noite, dizendo: abstenha-se daquele ambiente, abstenha-se daquela pessoa, abstenha-se daquela TV, abstenha-se daquele cargo, porque isso está ferindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Muitos dizem que Deus não despede ninguém vazio, e eu concordo, mas Deus muitas das vezes despede as pessoas não com aquilo que elas gostariam de receber, mas com aquilo que elas precisavam levar. Porque se a gente olhar o jovem rico e o homem de Lucas 12, aparentemente eles não levaram nada quando saíram da presença de Jesus. Porém, eu tenho certeza que aquelas palavras de instrução que Jesus deu para ambos ficou martelando na vida deles para o resto de suas vidas. A Bíblia não dá registro se aqueles homens se converteram ao Senhor mais adiante, mas eu tenho certeza
que aquele conselho, aquela palavra que Jesus deu para eles, ficou martelando em sua vida para os restos de sua vida. Amém? Sobre o rico no reino do Senhor, o que a Bíblia diz? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, com isso, eu acredito que a gente pode concluir que é mais fácil um pobre ou uma pessoa que pertence à classe média alta ou classe média baixa, seja salva. É mais fácil que ela seja salva do que um ricaço. E daí a gente depara com teologias da prosperidade nos dias atuais, como algumas igrejas aí pregam, dizendo: olha, para você ser um cristão top mesmo, você tem que ter muitas propriedades, tem que ter muitos carros, tem que ter muitos apartamentos, igual eu já disse aqui, que até na televisão havia comerciais de pessoas se gabando, cristãos se gabando de ter vários carros e vários apartamentos por pertencer a uma determinada denominação. E então, para você ser um crente exemplar, você tem que ter riquezas. Caso contrário, você está em pecado. Inclusive, para eles que pregam a teologia da prosperidade, estar enfermo também é sinal de estar em pecado. Se bem que a gente não precisa de muito esforço para analisar na Bíblia que homens de Deus também ficavam enfermos. Então, irmãos, essa teologia da prosperidade em nosso meio, ela tem sido uma furada. Esses dias eu vi uma pessoa falar acerca do Agenor Duque, ali da Igreja Plenitude, ele alegando que um cristão verdadeiro, ele só tem que comprar roupas em shopping, e quando se compra em brechó, porque está em pecado. É um absurdo. A gente bem sabe que existem momentos de vacas magras e vacas gordas, e então cobrar isso do povo de Deus, que em sua grande maioria pertence a uma classe média baixa, eu diria que é covardia. Alguém pode abrir Mateus 6, fazendo um favor? Mateus 6, 34, quem achou pode ler, fazendo um favor. Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, aquele homem da parábola registrada em Lucas 12, ele teve um plano. Eu vou construir celeiros maiores. Mas a Bíblia diz que naquela noite Deus tomou a vida dele. E aqui nesse versículo que o irmão leu é dito: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, o que podemos concluir em relação a isso? Se preocupe com o que dá para você resolver, e ainda assim no seu devido tempo. Por quê? Tem pessoas que se preocupam com algo que cabe a outra pessoa resolver, não é nem você, e você está aí preocupado com dor de cabeça. Tem coisas que compete somente a Deus resolver, e daí está lá você quebrando cabeça. Só descansa, entrega na mão de Deus. E tem coisas que é para você resolver, mas só daqui a alguns meses, e está você já no dia de hoje preocupado. Então, irmãos, nós devemos aprender a descansar no Senhor. Um outro versículo que vai reforçar o que eu estou dizendo aqui está em Tiago 4. Alguém poderia abrir só para concluir essa parte sobre as preocupações? Tiago 4, do versículo 13 ao 15, quem achou pode ler. Tiago 4, versículo 13 ao 15. Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos voando, fazendo negócio, ganhando no fim. Vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e
quando comete pecado, a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Amém. Então, irmãos, viu a diferença entre o grupo que está registrado no versículo 13 do grupo que está registrado no versículo 15? Em qual grupo que você pertence? O grupo do versículo 13 simplesmente afirma: amanhã nós iremos a tal cidade, amanhã nós contrataremos, amanhã nós ganharemos, igual o homem da parábola, amanhã eu vou construir novos celeiros. Esse grupo de pessoas não coloca Deus na frente, não consulta a Deus nas coisas que irá fazer. Mas olha só o grupo de pessoas registrado no versículo 15. Esse grupo vai dizer assim: se o Senhor quiser, amanhã faremos. Se o Senhor quiser, amanhã viveremos. Se o Senhor permitir, faremos isso. Se o Senhor permitir, faremos aquilo. Então veja, esse grupo de pessoas são pessoas dependentes de Deus, que colocam Deus na frente de tudo. Davi, por exemplo, uma vez ele teve uma ideia: vou construir um templo para Deus. E daí o profeta vai dizer: boa ideia, Davi, construa mesmo. Porém, Deus manda o profeta voltar até Davi e dizer: olha, a tua ideia é boa sim, porém, isso daí não compete você a fazer. Quem vai construir o templo é o seu filho. Porque o seu filho, primeiramente, você tem sangue nas mãos. O seu filho vai ter tempo de sobra, porque o seu reino vai ser um reino de paz. Então, ele vai ter esse tempo para construir o templo. Então, veja só, às vezes a tua ideia até que é boa, mas não compete você se preocupar agora. Paulo também, ele tinha os seus planos. A Bíblia até vai dizer que tinha momentos que ele queria pregar num determinado lugar, Deus mandava ele para outro. Ele queria ir para um determinado lugar, Deus manda ele ir para a Macedônia. Então, irmãos, devemos viver na dependência do Senhor. Mas voltando a falar sobre a avareza, que é o foco principal desse estudo. Herodes, certa vez, tomou conhecimento de que Jesus havia ressuscitado, Jesus havia nascido, o Messias havia nascido. Então, qual que foi a medida drástica que ele tomou? Mande matar todas as crianças que nasceram em Belém ou nos arredores. Herodes, ele estava preocupado com o que iria acontecer dali a 20, 30 anos, com medo de perder o seu trono, e ainda interpretou errado a profecia, porque a intenção de Jesus nem era se tornar um líder político ou geopolítico. Interpretou errado a profecia e mesmo assim estava preocupado em perder o seu trono. Irmãos, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas a história diz que com 6 ou 8 anos de Jesus, Herodes já morreu. Ele só esqueceu de um detalhe: que o homem ele tem validade, que o homem ele não é eterno, uma hora ele passa. Estava tão preocupado com dali a 20, 30 anos, morreu 6 anos após. De que adiantou toda aquela matança? E nos dias de hoje não é diferente. A gente vê tantos políticos aí, vê tantos juízes se achando poderosos, chamado de reis, até mesmo de deuses por alguns, e se esquecem que eles também têm um prazo de validade. Uma hora esse império deles acaba, uma hora eles vão de passar. Outro exemplo, o rei Belsazar, registrado lá em Daniel capítulo 5. A Bíblia diz que um certo dia ele fez uma festa, regado a mulheres e bebidas. E daí chegou uma hora, um momento, que ele ficou todo machão, ele ficou todo exaltado, e ele disse: manda buscar lá os utensílios que eram usados para o Deus de Israel, vamos utilizar aqui para
beber as nossas bebidas alcoólicas, as nossas bebidas fortes, e daí trouxeram, e eles começaram a beber, até que de repente aparece uma mão misteriosa na parede dizendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que as pernas desse rei tremiam, ele literalmente estavam com as suas pernas tremendo, está registrado lá no versículo 6 de Daniel 5. Ele estava praticamente, como dizem por aí, vara verde, tremendo. E daí ele manda chamar um monte de sábios da época para interpretar aquele sonho, para interpretar aquelas frases que estavam ali na parede, melhor dizendo, e ninguém interpretou, até que a rainha então vai dizer para ele: Rei Belsazar, existe um homem desde a época do teu pai Nabucodonosor, ele interpreta sonhos, ele interpreta enigmas, o teu pai o apelidou de Beltesazar, porém o nome dele é Daniel. Então mandaram chamar Daniel, e quando ele chega, o rei Belsazar pergunta para ele: Tu és Daniel, o judeu, ou o filho de judeus? Irmãos, quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: às vezes o mundo lá fora te acha careta, te acha quadrado, coloca apelido em você, mas quando o negócio fica feio, eles vêm até você com todo respeito e reverência. Note que o rei Belsazar, ele não chegou até Daniel chamando ele de Beltesazar, não. Chegou chamando pelo nome: Tu és Daniel? E daí Daniel então vai interpretar o que estava escrito ali na parede. Parafraseando, ele estava dizendo assim: Olha, Deus colocou teu pai no trono, e o teu pai era tão temido que quem ele queria manter vivo mantinha, e quem ele desejava matar, ele matava. Porém, chegou um momento que teu pai se exaltou muito, a grandeza subiu para o seu coração, então Deus humilhou o seu pai, colocando ele para viver entre os animais. E agora você parece que não aprendeu com a arrogância e a soberba do seu pai. A partir de agora, o teu reino será tirado e será dado a outros povos, os medos e os persas. Irmãos, a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite o rei morreu. Então, olha que curioso, tanto o rei quanto esse homem da parábola, eles perderam as suas vidas naquela mesma noite. E tudo aparentava estar indo muito bem, aparentavam não serem velhos de idade, aparentavam não estar enfermos, doentes. O homem da parábola, ele inclusive estava fazendo planos para o futuro. O rei Belsazar, ele estava fazendo festas, mas a vida, ela é como um sopro. E Deus então recolheu aquele homem naquela mesma noite. Talvez alguém esteja perguntando: mas existe avarento pobre? Ou todo avarento é rico? Irmãos, eu diria que existe sim avarento pobre, porque a maioria das pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita, ilegal, a maioria delas começou pobre antes de se tornarem ricas. Primeiro a avareza subiu para o seu coração, para depois ela atingir certas grandezas. Um exemplo na Bíblia: Judas Iscariotes. A Bíblia não dá detalhes sobre a sua profissão, não entra muito em detalhes se ele é o seu status social, embora acredita-se, pelo que dá a entender, que Mateus era um dos mais ricos ali dentre os apóstolos. Não rico, acho que rico é uma palavra forçada. Era o melhor de situação entre os 12 apóstolos. Inclusive eu vou citar algo sobre Mateus daqui a pouco, assim que eu concluir Judas Iscariotes. Mas Judas Iscariotes, ao que tudo indica, ele pertencia ali à classe média baixa. Porém, por conta da avareza,
ele traiu o mestre. Ele vendeu o mestre por algumas moedas. Então olha só, pessoas fazem coisas absurdas por causa do dinheiro. E o absurdo que Judas Iscariotes fez foi trair Jesus. Foi trair Jesus. Não foi por acaso que ele escolheu ser o tesoureiro ali do grupo. Assim ele teria o acesso mais fácil ao dinheiro. E aqueles investimentos, aquele patrocínio que vinha para o ministério de Jesus, muitas das vezes vindo das mulheres, porque as mulheres viviam ali na retaguarda, nesse ponto aí de ajudar com costuras ou com dinheiros. As mulheres ajudavam bastante, alimento, coisas do tipo. E Judas Iscariotes, ele sempre ali, quando tinha oportunidade, ele roubava o dinheiro do grupo, do ministério de Jesus. Sobre Mateus. Mateus era cobrador de impostos, também conhecido como publicano. Dizem que os publicanos eram melhor de situação porque eles trabalhavam para os romanos, cobrando impostos dos próprios judeus. Dizem até que alguns publicanos cobravam taxas maiores do que o Estado pedia para si próprio. Não estou dizendo que é o caso de Mateus não, tá, irmãos? É bem provável que nesse aspecto ele era honesto. Porém, quando os judeus olhavam para ele, diziam, para ele e para qualquer outro publicano, tu és um traidor de judeus. Talvez não tivessem coragem de dizer na cara dele, mas era unanimidade quando virava as costas. Mateus é um traidor de judeus, está trabalhando lá para os romanos e fica cobrando imposto de nós que pertence à família dele, da mesma nação que ele. Eu fico até imaginando, irmãos, que quando surgiu aquela conversa assim, alguém vai trair Jesus, alguém pode ter feito alguma piadinha dizendo, será que não é você não, Mateus? Você era traidor dos judeus? Para trair Jesus não custa nada. Então, irmãos, olha que interessante, Mateus, de traidor de judeus a leal a Cristo. Vou repetir, Mateus, de traidor de judeus a leal a Cristo. De um homem impopular a um homem popular, de um homem sem crédito a um homem com crédito, de confiança. Mateus era um homem que ia de porta em porta cobrar impostos, mas agora ia de porta em porta pregar a palavra de Deus. É um homem que aos poucos ele foi deixando de ser aquele homem criticado, impopular, e se tornou um homem de confiança, pregador do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Seguindo aqui, um outro ponto acerca do avarento. O avarento nem sempre ganha dinheiro indevidamente, mas nem por isso ele deixa de ser avarento. Às vezes ele pode ganhar dinheiro até de forma legal, mas ele continua sendo avarento. Vou dar um outro exemplo aqui, bem simples para os irmãos entenderem. Existe um ato que é legal, mas é imoral. Os irmãos vão entender agora do que eu estou falando. Os políticos, ali você vê que loucura que é as nossas leis. Os políticos, eles podem votar para o aumento do salário deles. É a mesma coisa que você colocar todos os funcionários de qualquer empresa e falar assim, a partir de hoje, os funcionários podem votar para aumentar o salário de vocês a hora que vocês quiserem. Mas aí vai ser quase unanimidade. Se você dá na mão do funcionário esse poder, essa oportunidade, é lógico que eu vou querer aumento. Então, sempre quando dá na cabeça de alguém ali de votar em prol de aumento para eles votam. Eu diria até que eles vivem fora da casinha, fora da realidade. Eles acham que trabalham muito pelo povo, enquanto que quem está de fora vê que eles não fazem absolutamente nada. Por que eu digo que é legal, mas imoral? Porque quando você vai pedir para eles votar ou investir uma verba na educação,
na saúde, ou até mesmo para policiais que sacrificam as suas vidas por tão pouco, aí eles falam, não há dinheiro, não tem dinheiro. Mas o avarento, ele é desse jeito, irmãos. Ele só preocupa consigo mesmo, não está nem aí para os demais. Então, o avarento nem sempre ganha dinheiro de forma indevida, mas nem por isso ele deixa de ser avarento. Provérbios 30, alguém poderia abrir fazendo favor? Aumentar o salário dele é rapidinho. É rapidinho. É só... Aumentar o salário dele, fica 6, 7 mil, ele dá 100 reais. Exatamente. É só dar na cabeça de um lá que está achando que está trabalhando muito, que eles colocam em pauta. Provérbios 30. Quem achou, leia o versículo 7 ao 9, fazendo favor. Duas coisas te pedi, não mais me negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me o pão da minha porção acostumada. Para que porventura, de fato, não te negue e diga, quem é o Senhor, ou quem empobrecendo, não venha furtar e lançar a mão do nome do Senhor. Amém. Irmãos, talvez alguém esteja perguntando, então você está pregando contra a riqueza, você é a favor você é contra a riqueza e é a favor da pobreza? Não, nada disso, eu não estou pregando a pobreza aqui não. Inclusive, essa passagem bíblica eu acho que resume muito bem o que eu quero dizer. O autor da carta aos Provérbios vai falar sobre ter uma vida sob medida, uma vida na medida, e é assim que nós devemos viver. Ele vai dizer assim, que eu não venha a ser muito pobre a ponto de envergonhar o seu nome quando eu estiver roubando, mas que eu também não seja rico a ponto de dizer eu não preciso do Senhor. Então, que eu tenha uma vida na medida. É isso que ele está dizendo. Irmãos, o rico, muitas das vezes, ele não consegue ver Deus nos mínimos detalhes, coisa que só pobre ou quem pertence à classe média enxerga. Eu, por exemplo, quando eu estive ali na universidade, eu lembro que uma vez eu estava no mercadinho, comprei umas coisinhas lá, meu dinheiro era a conta, era o limite, mano. Nossa, eu fazia milagre com meu dinheiro. E um dia, eu passando na comprinha lá, eu só olhei para a paçoquinha, que é o doce que eu gosto muito, e pensei, nossa, que vontade de comprar essa paçoquinha, não tem dinheiro. Irmãos, na hora que eu passei a minha compra, o dono do mercadinho, ele abre o potinho e me entrega uma paçoquinha. Qual que é a chance de alguém fazer isso se não for Deus? Por mais que pareça algo pequeno, e justamente no dia que você pensou, no dia que você almejou aquilo. Eu aqui não sou pregador de pensamento positivista não, irmãos. Eu estou falando que às vezes Deus se manifesta nos mínimos detalhes. Um outro exemplo, um dia estava eu e meu colega também, sem dinheiro, nós falamos assim um para o outro, olha, nós vai comer lanche, mas não temos dinheiro para refrigerante não, viu? Vai ser só o lanche mesmo. Falei, beleza, vamos lá. Quando a gente chega lá, tem duas moças que já estavam terminando o seu lanche, e elas viram para nós e falam assim, rapaz, vocês querem a nossa Coca-Cola aqui? Ainda estava na metade ainda, porque a gente não quer levar. Aí fala, amém, a gente quer. Então, irmãos, é Deus. E um terceiro caso que veio à mente aqui, foi quando, irmãos, teve uma época que eu pegava marmitex na escola, teve uma época que comia bandejão na universidade, mas esse dia eu não tinha nenhum nem outro. E eu lembro que eu estava estudando à noite, e daí eu também não tinha nada em casa, e daí eu pensei, nossa, eu gostaria de ganhar um marmitex hoje, porque eu já tinha ganhado umas outras vezes de uma amiga minha. E daí, nessa mesma noite, não só ela, mas uma pessoa também me deu marmitex, eu fui embora com 2 marmitex para casa. Então, irmãos, o rico muitas das vezes não tem nem condições de ver essas coisas, porque para ele tudo se resolve em dinheiro.
dinheiro compra tudo, eu não preciso de Deus porque eu tenho dinheiro. Então, irmãos, Deus se manifesta muitas das vezes nos mínimos detalhes. Eclesiastes 5, quem poderia ler, fazendo um favor? Eclesiastes 5, quem achou pode ler do 10 ao 14. Capítulo 5, versículo 10 ao 14. Quem achou pode ler. O que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que tem os seus donos. Doce é o sonho do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa de vir. Então, 14? Não há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na mão. Amém. Aqui no versículo 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Os políticos, por mais que eles ganhem rios de dinheiro, dá para ganhar mais, né? Eu vou roubar mais, eu quero mais. Nunca está contente com aquilo que possui. Aqui no versículo 11 vai dizer assim: onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Às vezes você vai ganhando mais e mais bens, e parece que surge mais pessoas que vai abocanhar aquilo que você conquistou. É o que está falando aqui o autor de Eclesiastes. E o mais interessante, que eu quero enfatizar aqui, é o versículo 12. O sono do trabalhador é gostoso, mas o rico farto nem ao menos consegue adormecer em paz. O rico, irmãos, ele se torna alvo aí tanto de quem não o conhece, quanto de próprios familiares. Às vezes, igual no caso da Suzane, o próprio filho está procurando a sua morte. Agora, aquele que tem a sua vida na medida, ele não chama a atenção de pessoas que estão com más intenções. Ele tem ali o suficiente para pagar suas contas, ele tem o suficiente para ter o seu lazer. E o rico, ele acaba chamando a atenção de pessoas conhecidas e desconhecidas. Irmão Roger, não saindo fora do que nós estamos aprendendo aqui. Amém. O Brasil, embora a palavra de Deus vai se cumprir os 4 cantos do mundo, mas o Brasil, se eu falar alguma coisa errada, eu até peço perdão, vocês podem até me corrigir, o pastor me puxar a orelha. O Brasil até parece que está em primeiro lugar, se cumprindo a palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 3. Aqui eu não vou nem entrar em detalhe, eu não gosto nem de ouvir notícia, corrupção atrás de corrupção. Tem um lá que se diz ser de Deus, não vou nem citar o nome dele. Esse aí Deus vai colocar a mão nele. Eu não desejo mal, nós não podemos desejar mal. A nossa função é orar a Deus, para Deus quebrantar o coração desse cidadão. Agora, sobre a corrupção está demais. Misericórdia. A nossa Bíblia, ela é muito atual. Misericórdia, o Brasil está em primeiro lugar. A nossa Bíblia, ela é atual. Embora seja o Brasil abençoado por Deus, irmão. Nós estamos levantando a mão do céu, porque ó, tem país aí que ó, está numa situação, apesar de tanta roubalheira, tanta corrupção, nós temos que agradecer muito a Deus, viu? Amém. Misericórdia do Senhor. Amém. Irmãos, Eliseu, ele teve a oportunidade de ser avarento, mas ele não foi. Certa vez Naamã chegou até sua porta e disse: me cure, eu te dou aqui alguns presentes, algumas riquezas. E parafraseando, Eliseu vai dizer: eu não faço o que faço por riquezas, eu não tenho esses dons para obter riquezas em cima disso. Mas se tu quiser ser curado, limpo, vai lá, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. E daí Naamã ainda sai murmurando, dizendo para um dos seus servos: nossa, mas por que Eliseu não pediu para eu mergulhar num rio mais limpo? Tinha que ser o Rio Jordão.
E daí o seu servo vai dizer: se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? E eu imagino ele falando também: Eliseu nem pegou os presentes que você queria dar para ele, o que você tem a perder com isso? Vai lá, mergulha lá. Daí imagino também Naamã dizendo: eu espero que Eliseu esteja certo, porque se ele não estiver certo, eu, um general, vou pagar o maior mico da minha vida aqui, saindo leproso, ainda mergulhei no Rio Jordão. Mas Deus ali estava tratando com Naamã, quebrando também ali o seu orgulho. Um outro que teve a oportunidade de ser avarento, o próprio Daniel. A Bíblia vai dizer que quando o rei Belsazar chamou ele, prometeu riquezas para ele, presentes, e ele falou: não precisa, não tem necessidade, e interpretou ali aquelas frases que estavam na parede. Muito embora, a Bíblia diz lá em Daniel 5, versículo 17, que o rei cumpriu pelo menos isso que ele havia prometido e acabou presenteando Daniel, muito embora ele havia dito que não precisava. E um outro que inclusive poderia eu ter mencionado no início aqui desse ensino é Salomão. Certa vez Deus apareceu para Salomão em sonho e disse: peça alguma coisa, vou realizar um desejo seu. E daí Salomão então ele vai dizer: me dá sabedoria para eu conduzir o teu povo. E Deus então ficou maravilhado com aquilo e vai dizer: olha, como você pediu muito bem, eu não vou te dar só sabedoria não, eu vou te dar riqueza, vou dar paz no seu reinado. E Salomão foi bem sucedido em relação a isso. Irmãos, um outro avarento que tem na Bíblia é Acã, registrado lá em Josué capítulo 7. A Bíblia diz que certa vez Deus falou para o povo de Israel guerrear na cidade de Jericó, mas não era para levar nada de lá. E eles guerrearam, saíram vitoriosos e aparentemente estava tudo certo. Quando eles foram para a segunda guerra na cidade de Ai, eles até menosprezaram o povo daquela cidade dizendo: essa cidade é menor, já que a gente venceu ali em Jericó, não precisa nem ir todo mundo, só separa alguns homens para ir lá que a gente vai ganhar fácil essa daí. Porém, os homens da cidade de Ai botou eles para correr, mataram vários de Israel. E então Josué pergunta para Deus: mas Deus, o que aconteceu? E daí Deus vai dizer para Josué: lembra que eu havia dito que não era para pegar nada lá de Jericó? Tem alguém aí no meio do povo que pegou. E então tiraram a sorte, caíram em Acã. E daí toda a nação pegou Acã, a sua família, os seus animais, tudo que ele havia pegado lá na cidade de Jericó, e apedrejaram Acã e sua família e botaram fogo em todo o resto. Então, irmãos, por conta da avareza, Acã levou não só ele, mas toda a família à perdição. Às vezes o avarento coloca não a sua vida em risco, mas de muitas pessoas à sua volta. Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em jogatinas, jogos de azar, cassino, coloca suas casas a prêmio, carros, e daí quando perde tudo, não é só ele que sai prejudicado, a sua família também sai prejudicada. Então o avarento ele tem o hábito de pensar somente em si e não pensa também nas consequências que pode vir por conta da sua avareza. Eu vi uma matéria esses dias, irmãos, que havia uma criança pequena hospitalizada e estava precisando de um tratamento. E daí fizeram uma vaquinha e levantaram 113 mil reais para essa criança receber tratamento médico hospitalar. Porém, o próprio pai, pegou esse dinheiro, jogou no tigrinho e perdeu tudo.
praticamente ele assinou o atestado de óbito do próprio filho. Porque como é que alguém vai ter confiança novamente, ou como é que vai ter tempo hábil de levantar novamente esse dinheiro? É praticamente impossível. Então o avarento, ele muitas das vezes leva a sua família ou pessoas à sua volta à perdição. Eu passei esse final de ano lá em Lavras, e daí eu estava vendo lá os boatos lá da Mega da Virada. Porque é o maior valor até hoje que vai sair. Nunca teve um valor tão alto. E daí, eu já sou meio desconfiado. A suspeita aumenta quando eu fico sabendo que o sorteio que ia ser de noite foi adiado para o outro dia. Porque houve problema na máquina lá, naqueles globos. E daí eu te pergunto, qual que é a dificuldade de chegar alguém ali e girar aquilo lá manualmente? Essa máquina parece até aqueles sites do governo que são projetadas para um único dia, que é o dia das eleições. Mas no dia da eleição o site cai. E daí gera aquela desconfiança. Então, assim como aquele globo também, que é projetado para girar no dia 31, falhou e foram então sortear no dia seguinte. Irmãos, tem gente que passa a vida toda tentando ganhar e nunca ganha. Mas o mais irônico disso vem agora. Os irmãos sabiam que existem pessoas que já ganharam nessas mega da virada da vida aí, dezenas de vezes? E daí eu te pergunto, você vai mesmo acreditar que essa pessoa é sortuda? Ou vai começar a acreditar que existe alguma coisa por trás disso, alguma falcatrua? Irmãos, quando Deus diz para você fazer determinada coisa, mesmo que você não entenda, só faça. Deus dizia para o povo de Israel, não coma carne de porco. Hoje a gente sabe que carne de porco mal feita traz doenças. E eles muitas das vezes nem sabiam o porquê, mas evitava e era livre. Não morria por conta disso. Deus pede para jejuar. Tá certo que a gente sabe que isso faz bem para o espírito, mas também hoje a gente sabe que faz bem para o corpo. Então quando Deus diz que não é para jogar, é porque Ele sabe que alguém vai se dar bem com o teu desastre. Eu tenho o hábito de dizer que eu não jogo, não é nem pelo fato de eu ser cristão, mas pelo pouco que eu conheço de matemática, porque a chance de alguém ganhar nisso é menor que 1%, 0,0001%. E quando há falcatrua, então, aí que zerou minha chance de ganhar. Eu tinha um vício quando era a Copa do Mundo, mas uma vez eu levei uma lição, um pouco pequenino, falou, você não é aquele crente que prega ali, prega aqui? Você não é crente? Mas o seu Deus não é Deus do monopólio da praia? Não pode jogar no outro com nós, competição. Eu fiquei assim, falei, o quê? Menininho assim. Falei, nunca mais. E existe, olha, eu até pensei que eu falava, não estou julgando não estou julgando, mas tem que falar a verdade. Existe crente que joga no jogo do bicho. Tem. Existe crente que joga na loteria esportiva. Se eu ganhar, eu vou dar metade para a igreja. Irmãos, tem gente que pode falar assim, mas com a tecnologia ficou mais difícil alguém roubar. Ficou mais fácil, irmão. Porque, por exemplo, se eu sou o criador do aplicativo Tigrinho ou qualquer outro parecido, similar, é lógico que eu vou programar para eu ser o vitorioso. É lógico que em momentos pontuais eu vou permitir que um ou outro ganhe, mas para isso muitos têm que perder. Eu fiz programação na faculdade por 6 meses, e quem mexe com isso vai saber até melhor do que eu, quem se formou na área. Conversa com alguém da área para você ver. Por trás da tela é possível manipular, mesmo você olhando para a tela. Na tela ali você não vai perceber, mas por trás daquela programação é possível roubar, manipular. Então, para concluirmos, irmãos, hoje
é a chance da sua vida. Assim como foi de todos aqueles que eu citei aqui no início da mensagem. Você tem a oportunidade de fazer um pedido para Jesus. E qual é o pedido que você fará aqui nessa noite? O conselho que eu dou para aqueles que não aceitaram Jesus ainda é pedir para Ele fazer morada em você. É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe pedido melhor do que esse. Mas para aqueles que já são crentes, vai aqui algumas recomendações. Primeiro, faça um pedido consonante à vontade do Pai, conforme está registrado lá em 1 João 5,14. Faça um pedido conforme a vontade do Pai. Talvez você se pergunte, mas tem que ser conforme a vontade de Deus mesmo? Ora, você não quer ser imitador de Cristo, você não quer ser igual a Cristo, você não quer pertencer ao corpo de Cristo, então tem que pedir algo de acordo com a vontade do Pai. Mas, uma outra dica que eu deixo para os irmãos, uma coisa boa para se pedir: pede algo para alguém em prol do próximo. A melhor forma de você deixar a avareza de lado é pedir em prol de alguém, conforme aquela mãe pediu pela sua filha que estava endemoniada, ou o centurião de Cafarnaum que pediu em prol do seu servo. Mas também nada impede de você pedir uma cura ou uma libertação, como foi o cego de Jericó, como foi também o homem leproso. Então veja bem, o cego de Jericó, o cego Bartimeu, pediu cura para si. O homem leproso, ele pediu cura para si. A mãe da filha endemoniada pediu libertação para o próximo, para outros, para sua filha. E o centurião de Cafarnaum, ele pediu a cura para outro, para o próximo. Amém? Então, irmãos, para finalizar aqui, eu digo, independente de qual pedido vocês vão pedir aqui nessa noite, não cometa o mesmo erro daquele homem de Lucas 12, pedir algo tão banal, algo tão supérfluo. Peça conforme está registrado em Mateus 6,33. Tenha em mente isso: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Desde já quero agradecer então a Deus pela rica oportunidade. Deus abençoe a amada igreja. Eu devolvo a palavra para o irmão Jorge. Amém? Deus abençoe.